Vamos lá, mais um estudo? Ato penitencial. Peço aos católicos, em geral, que me perdoem pela polêmica deste vídeo, mas a intenção deste estudo é convidar a todos para uma reflexão. Assisti vários vídeos no YouTube explicando que o ato penitencial a maioria deles nos ensinam que ele não substitui o sacramento da confissão. Mas se o ato penitencial não substitui o sacramento da confissão, então por que será que nos primeiros minutos da celebração eucarística o padre diz, abre aspas, vamos pedir perdão a Deus Pai Todo-Poderoso pelos nossos pecados, fecha aspas, e prossegue dizendo, abre aspas, confessemos os nossos pecados, fecha aspas, ao que a comunidade responde em coro. Abre aspas, confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos de santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Fecha aspas. E o padre prossegue dizendo, abre aspas, Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de misericórdia e compaixão, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Fecha aspas. E a comunidade responde, amém. E logo a seguir vem o, abre aspas, glória a Deus nas alturas, fecha aspas. Se no ato penitencial o padre diz que devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, e ele reforça isso ao dizer que devemos confessar os nossos pecados, e logo a seguir a comunidade inteira responde, abre aspas, confesso a Deus que pequei muitas vezes, fecha aspas, e por várias maneiras, admitindo, abre aspas, minha tão grande culpa, fecha aspas. Não seria essa uma verdadeira confissão dos nossos pecados a Deus? Acredito que essa é a verdadeira confissão dos nossos pecados, a confissão em comunidade. Mas antes que algum católico fique chocado com isso, explico-se que, se estudarmos a história da Igreja, descobriremos que nos primeiros 6 séculos do cristianismo somente existia uma forma de confissão de pecados, que era a confissão pública de pecados, e que acontecia da seguinte forma. Cada cristão confessava os seus pecados, baseando-se no texto bíblico que diz, abre aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, fecha aspas, como está em 1 João 1,9 e também em João 20:23, declarando em voz alta todos os seus pecados, demonstrando arrependimento e pedindo perdão a Deus e aos irmãos. Entretanto, essa forma de confissão, que jamais deveria ter sido mudada, provocava tanto constrangimento que os que declaravam todos os seus pecados ficavam tão envergonhados que muitos deixavam de confessar os seus pecados, ou confessavam se justificando, ou até mesmo chegavam a mentir para não passarem vergonha. Então é que foi inventada a confissão individual, entre a pessoa sozinha e o sacerdote somente, a confissão auricular. Na verdade, não existem bases bíblicas para a confissão auricular, entre uma pessoa sozinha e um sacerdote, mas existem vários textos bíblicos atestando a confissão de pecados comunitária ou ato penitencial, como por exemplo em Tiago 5,16, que diz, abre aspas, portanto, confessem
os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Fecha aspas. A confissão pública, ou ato penitencial, defendida pelos apóstolos João e Tiago, foi bastante praticada pela Igreja nos 6 primeiros séculos da história do cristianismo. E a segunda é a confissão auricular, inventada a partir do 6º século e praticada até hoje. Não fiz este estudo para desmerecer os que acreditam e praticam o sacramento da confissão com o padre, a confissão auricular. Muito pelo contrário. Admiro suas coragens e suas formas de interpretarem a vontade de Deus, mas também não posso admitir que estes desacreditem e desmereçam os que preferem se confessar diretamente a Deus, sem intermediários, sem intercessores, e que me perdoem os que pensam diferente, mas uma excelente oportunidade para isso é o ato penitencial. E por quê? Os padres insistem tanto que devemos nos confessar com eles e que assim obteremos o completo perdão dos nossos pecados. Mas suponhamos que entre a confissão e a missa cometemos pecados. Até mesmo dentro da missa podemos pecar, ao nos julgarmos superiores aos que não comungam porque não se confessaram. O ato penitencial é igualmente importante para quem se confessou antes de ir para a missa, mas pecou pelo caminho, ou mesmo quando começada a missa pecou por se julgar superior, por se julgar mais digno do que aquele que não se confessou com o padre. E por falar em se confessar com o padre, na minha última confissão com o padre Ciro, no Santuário de Jesus Crucificado, de Porto das Caixas, em Itaboraí, na manhã do dia 26 de setembro, confessei que tem muitos anos que não me confesso, e para minha surpresa, sem eu ter tocado no assunto, sem eu ter falado que estava preparando um vídeo sobre o ato penitencial, sobre o estudo sobre o ato penitencial, o padre Ciro me revelou que os padres, em geral, erram ao exigir dos fiéis que se confessem particularmente com eles antes de comungar, pois no início de cada missa existe o ato penitencial para suprir essa carência, e que a celebração da Eucaristia é muito mais completa e importante do que qualquer confissão auricular com o padre. E até completei cantando aquela música composta pelo Papa João Paulo II, que diz: não comungo porque mereço, isto eu sei, ó meu Senhor, comungo, pois preciso de ti. Fecha aspas. E o padre gostou tanto dessa observação que a minha confissão de pecados acabou se tornando numa conversa muito gostosa que duraria horas, se a missa já não tivesse começado. E agora eu pergunto a vocês, isso foi uma coincidência absurda ou providência divina? Que cada um julgue como achar melhor. Resumindo este estudo, o ato penitencial celebrado com o coração no início da missa tem o mesmo valor da confissão auricular com o padre, ou da confissão secreta particular diretamente com Deus, sem intermediários, pois para Deus o mais importante não é a receita, a fórmula com que confessamos os nossos pecados, mas sim a sinceridade de coração nos nossos arrependimentos e no propósito de não voltar mais a pecar. E para quem duvidar e para quem discordar de tudo isto, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.